É música. É praticamente uma percussão. Esse barulhinho que você está ouvindo aí é aquela obra que não acaba nunca. A gente vai gravando os vídeos e a obra continua participando do nosso vídeo. Né, Paulo? Isso aí. Estou aqui com o meu amigo Paulo, que eu conheci na Mega Artesanal do ano passado, 2019, no estande da Campos Corrente. E aí a gente vem se paquerando para ele vir aqui ensinar vocês a fazer bordado livre no bastidor, já que tem uns 6 meses, 7 meses mais ou menos. Aí sempre que eu vinha para São Paulo nunca acontecia de dar tempo de poder vir aqui, mas dessa vez eu vim só para isso. Só para isso não, para outras coisas também, mas... Não, deixa, ficou bonito isso, ficou legal. Ele é de Vitória. Você mora em Vitória, Vila Velha? Eu moro em Vitória, meus pais moram em Vila Velha, eu sou do Rio, na verdade, eu sou carioca, mas não parece, né, porque eu já perdi meu sotaque todo. Do Rio a gente mudou para Vila Velha e depois quando eu saí da casa dos pais eu fui para Vitória e estou lá até hoje. Que não conhece Vitória nem Vila Velha vai conhecer que é lindo. E você começou a trabalhar com bordado há quanto tempo? Vai fazer 2 anos em abril. Recente? Pouco tempo, Pouco tempo. Antes de fazer bordado eu era designer, trabalhava como designer, web designer. E aí eu comecei a bordar por hobby mesmo, achava legal, fui atrás de saber como é que faz, quais materiais eram necessários e comecei a fazer para mim mesmo, fui postando no meu perfil. Do Instagram? Isso, e aí as pessoas foram começando a curtir, comentar, e aí começou a chegar encomenda, chegou uma, chegou outra, foi uma atrás da outra. E acabou meio que virando um segundo emprego. E aí, em abril do ano passado, eu fui demitido do meu emprego mesmo. E antes de tentar outro emprego em algum escritório de novo, eu tentei seguir só com isso para ver se dava certo, né? Aproveitar aquele dinheirinho que entra quando você é demitido para poder tentar e deu certo. E aí hoje eu faço bordado para encomenda, sou professor de bordado e estou aqui. Essas fotos podem ser fotos que os clientes mandam, fotos que eu tiro da internet ou fotos que eu mesmo tiro. Tá. Nesse caso aqui, por exemplo, eu trouxe um exemplo aqui da foto de uma mão, que a gente vai fazer uma mão segurando flores. Então, você pode ver aqui, ó, pelas tatuagens, que é a minha mão. É uma foto que eu tirei da minha própria mão com o meu celular, passei para o computador e imprimi mais ou menos do tamanho que eu quero. Tá. Aí, com a sua foto impressa, já do tamanho que você vai precisar, você usa um desses papéis. Papel manteiga. Papel manteiga. Esses aqui eu comprei numa papelaria, papel para desenho mesmo, mas papel manteiga serve. Então, se você comprar o papel rolo... vegetal também serve? Sim. Qualquer papel transparente para poder facilitar a sua vida na hora de você traçar a sua foto. Ver aqui o que você está fazendo e traçar a sua foto. Se você, a pessoa de casa falando papel de seda também serve. Então, nesse caso aqui, você colocou sua foto, colocou o papel, começa a traçar. Eu vou começar aqui. Eu já trouxe um pronto, mas... Minha mão está trabalhando aqui? Não? Só para poder mostrar. Não sei se está dando para ver bem, mas eu vou traçar os contornos da mão aqui. Então, você vai só, se você for errando... Se você prender com uma fita aqui embaixo, você consegue, sem mover ele de lugar, ir levantando para conferir se está ficando bom. Caso você não esteja conseguindo ver muito bem, mesmo esse papel sendo semi-transparente, você prende com uma fita e vai levantando para poder conseguir ver, né? Aí você vai traçando, faz aqui o dedo. Minha mão está um pouco trêmula porque eu estou nervoso hoje. Por que nervoso? Não sei, estou nervoso. Quer uma água? Não, precisa não. Café? Não, tranquilo. Cerveja? Porque eu não tô... Cachaça? Não tô acostumado a gravar vídeo assim, mas eu já trouxe um pronto aqui. Estamos conversando. Eu trouxe um pronto aqui. Né? Aí, aqui você já, com a sua mão traçada, sendo uma mão segurando flores, você pode fazer da forma que você quiser, as flores que você quiser. Nesse caso aqui eu vou fazer umas margaridas, então você pode só, ser bem livre. Você faz aqui como o nome técnico disso, Ameba. Miolo, isso. O miolinho com as pétalas. Mas se a pessoa quiser, pode fazer uma bolinha, simplesmente. Pode fazer uma bolinha. Dependendo do ponto que você for usar, você pode até só fazer uma bolinha e na hora você faz um ponto cheio, ou um ponto rosa, ponto teio, que vai ficar legal. Se for ficando feio, você pode apagar. Ou não, você pode só passar a caneta limpa depois também. É sempre bom lembrar o seguinte, quem sabe desenhar hoje, um dia não soube. Exatamente. Né? Quem sabe bordar hoje, um dia não soube. Então tudo é uma questão de aprender e exercitar.
É isso. Se você achou que seu desenho tá bom, agora você pode passar a caneta, qualquer caneta, pode ser preta, azul, enfim, só para deixar isso aqui Deixa mais firme a cor. mais firme para você poder passar o seu risco para o tecido depois. Eu também já trouxe um pronto aqui. Já feito com a caneta preta. Já feito com a caneta preta. É uma caneta comum, aquelas canetas de escrever em CD com a ponta fina. Mas qualquer caneta preta. Qualquer caneta preta, é. Assim, isso é só para firmar mais o desenho. Se você não quiser usar caneta, você pode só fazer o traço com um lápis mais firme mesmo, porque esse lápis aqui é de desenho, então, enfim. Como você vai transformar esse molde, passar esse molde para o tecido? Vamos lá. Aqui no caso hoje eu trouxe um tricoline, que ele é baratinho também, e vocês podem ver que ele não estica quando você puxa. Então, ele é o tecido ideal. Por quê? Porque para você bordar, você tem que esticar o seu tecido bem aqui. E se você esticar, bordar e depois quiser tirar para fazer algum acabamento, enfim, qualquer coisa, ele vai franzir. Então, por isso que o ideal são tecidos que não esticam. Você deixa uns 2 dedinhos de margem e passa pelo bastidor. O bastidor, para quem não conhece, são 2 círculozinhos de madeira que se juntam assim. Você passa o seu tecido aqui para ele ficar bem esticadinho enquanto você borda. E tem os de plástico também. Tem de plástico se encaixam bem também. Regulagem, tem de silicone também que imita madeira, tem de vários tipos. Como que você faz? Você pega o círculozinho de dentro, menor, coloca embaixo, coloca o seu tecido por cima, mais ou menos centralizado. Por isso que é bom deixar essa margem também, que se você não fizer centralizado certinho logo de cara, depois quando você for finalizar ele de vez, você centraliza ele bem e tem uma margem para poder cortar e fazer o seu acabamento depois. Aí você pega essa peça de fora e prende o seu tecido aqui. Esse aqui é o lado correto de você bordar, de você botar o seu desenho. Tá. Porque ele fica, né, ele não vai ficar com essa entrada assim. Depois que você botou o seu tecido aqui, você dá umas puxadinhas para garantir que ele está bem tensionado. Não sei se está dando para ver que está tensionando bem. E o ideal para fazer esse tipo de bordado é ele ficar bem... Não sei se está dando para ouvir? Pandeirinho, bem esticadinho aqui. Eu pego, coloco o meu tecido já esticado aqui, como ele vai ficar, e eu passo... Como esse tecido não tem lado certo e lado errado, eu passo ele assim, ó. Tá. Tá dando pra ver aí? Eu coloco ele virado mesmo e passo com um lápis ou uma caneta que sai com calor ou com água, porque aí depois você consegue tirar, caso você não borde certinho por cima das suas linhas. Tá. Isso acontece, gente? Acontece Tem bastante. nada de errado se acontecer isso com você. Não. Inclusive, se você usar... Pode mostrar a caneta? Não? Pode. As canetas que saem com calor são essas aqui, ó, que tem esse desenhozinho do lado. Tem de várias cores. E várias marcas também, sim. Várias marcas também. Só toma cuidado, uma coisa que eu já comprei canetas, que eram mais baratas, e deu 10 vezes que eu usei e acabou. Não, e outra coisa importante também é que é bom lembrar que essas canetas aqui, elas são canetas que apagam com borracha. Se você escrever no papel, na pontinha dela, você vê que tem uma borracha. Então, se você apagar, você vê que ela sai, ó. Todo dia a gente aprende uma coisa nova. Eu nunca entendi pra que tinha esse negócio na pontinha aqui. E por que ela sai com a borracha? Porque a fricção da borracha faz calor e apaga. Então, toda caneta que apaga com borracha sai com calor também. Então, se depois que você bordar, você passa o secador de cabelo ou passa ferro, ela vai sair. Aí você passa o seu desenho usando essa caneta. Tá. Tem até de outra cor aqui, ó. Se você tiver conseguindo ver bem o seu desenho para poder passar assim no olho nu, beleza. Porém, se você não estiver conseguindo ver bem, o que ajuda é você acender uma luz por baixo. Existem mesas... Olha que ideia boa, gente, que ele deu. Existem mesas de luz próprias para isso, mas você não precisa gastar dinheiro com isso, é uma coisa que vai custar mais de R$100. Você pode usar uma janela, por exemplo, aqui tem um janelão bonito, você pode prender o seu desenho com fita na janela, a luz do dia vai, né, brilhar uma luz contra, você fica segurando seu bastidor na janela e passa. Se você tiver uma mesa de vidro em casa, você pode sentar, colocar o celular com a lanterna no colo
e a sua mesa de vidro de jantar vira uma mesa de luz. Nesse caso aqui, ó, Essa foi a melhor ideia que eu achei. Pirex refratário, você coloca o seu celular embaixo com a lanterna ligada, coloca o Pirex por cima, o refratário, e aí você coloca o seu desenho, ó, tá para ver que já vai ajudar bem. E aí você coloca o seu bastidor. Se tivesse um pouco mais escuro, daria para ver melhor. É que a gente tá aqui gravando, tem muita luz acesa. Geralmente quando eu faço isso em casa, eu tipo fecho a janela, fecho a cortina para ficar um pouquinho mais escuro e aí vai ficar mais evidente ainda. Posiciona para ficar bem centralizadinho. Com a caneta, o lápis, você vai só passando o seu desenho, ó, do papel pro tecido. Essa caneta aqui, ela é legal também de usar porque se você não desenhar tudo retinho, perfeitinho, bonitinho, você pode Esquentar aqui. tirar depois, né? Se você não estiver gostando de como tá ficando, você já passa o secador aqui e tira. Mas se você quiser já só garantir que o seu desenho tá bem passadinho e já quiser bordar, você, ó, vai ficar assim. Você pode só desenhar mesmo e corrigir na hora que for bordar, né? Sim. Bordar as linhas retas. Aí você fez o bordado por aqui. Isso. Como a gente vai bordar? Tadadá. Tá, aí você passou o seu risco, né, o seu desenho do papel pro tecido. O que você faz agora? Você pode ir segurando na mão e vai bordando, ou você pode, se você tiver, ou enfim, achar um desses suportes para poder bordar. Tá, mas esse suporte não é uma coisa comum. Quem faz isso falou que é uma amiga sua. Como que é o nome dela? Isso, é Maiele e Rafael, um casal de amigos meus. Pode falar o perfil deles? Não, você pode fazer o seguinte, entra no perfil do Paulo, a gente tá aqui no Monster Box. Isso. Você pode entrar lá e aí conversa com ele sobre isso, ver todos esses materiais, inclusive sobre elas, tem tudo aqui. Inclusive, como é o nome? Maiele e Rafael. Maiele. E aí você tem lá, qual que é o perfil deles? 12 nós. 12. 12 nós, escrito 12. Isso, 12 D, ó, aqui, ó. Dá pra... 12 nós. Então é o numeral. Não, só que o número é escrito DOZE. Ah, tá. 12.nós. Tá. Aí, mas assim, isso aqui não é um material necessário, é uma coisa... Você vai trabalhar bastante com isso, isso pode te ajudar. Mas você pode só segurar o bastidor na mão mesmo que funciona. Aí pra você bordar, você deixa bem presinho. Tá. Vamos fazer da mão mesmo, porque aí fica mais fácil pra mostrar pra eles. Sim, pensei isso Né? também. Como que a gente faz agora? Você pega a sua agulha, pode ser a agulha que você quiser, a agulha que você se sentir mais confortável. As agulhas que eu uso são agulhas de costura mesmo. Tá. Então, dependendo da quantidade de fios que a gente vai usar, a linha de meada da Coates, da Anchor. Anchor. Dependendo da quantidade de fios que você for usar, você usa uma agulha diferente porque ela tem o olhinho maior ou menor. A meada Moulinet, ela é um negocinho assim que vem com 8 metros de... São 8 ou 10? 8 metros. 8 metros de linha. E ela vem toda enroladinha assim. E tem muita gente que também me pergunta como puxar o fio daqui sem fazer bagunça. Porque se você puxar o lado errado, ela vai embolar toda. Uma dica que eu dou se você for procurar bem, você vai ver que uma das pontinhas, ela tá mais aqui para fora, ó, perto dessa embalagenzinha. E uma das pontinhas, ela meio que sai de dentro da meada. É só assim, uma coisa que é básica, essa parte que é branca é onde ela sai dentro. Uhum. A parte que ela tá, as duas escuras, é o que ela sai pro lado. Isso aí. Aí você vai puxar da parte branca aqui que sai de dentro. Puxando aqui, ela geralmente não enrola. Às vezes ela enrola, mas ela geralmente não enrola. Aqui, ó. Aperta aqui que ela enrola menos. Acho que desse aqui estava do lado errado. Enfim. O certo seria pela parte branca, tá? Vamos rever isso aí. Mas enfim, você tenta de uma vez, não vai puxando como maluco. Você tem aqui, ó, você tem as duas meadinhas, tá vendo? Se você puxar essa aqui, ó, que tá pro lado, na verdade, ela vai sair mais fácil, ó. Tá vendo? E aí a meada não se desfaz. Na dúvida, puxa de um lado, se você vê que tá embolando, solta e puxa do outro. Aí você vai tirar quanto de linha você acha que você vai usar. Aqui eu acho mais legal a gente começar pelo preto, pra gente poder fazer a mão, que eu pensei em fazer a mão na cor preta só pra ficar um contorno. Eu acho bonito o bordado preto. Se a pessoa quiser usar perlê, pode usar? Pode, mas não tem a mesma versatilidade da linha de meada. É que a meada é mais delicada, né? A meada eu esqueci de falar, não sei se vai dar pra ver aqui, ó. Dá. Se você der umas batidinhas assim, você vê que ela divide em 6 fios.
Então, se você quiser fazer um bordado mais delicado, né, com traços mais finos... Você vai usar com quantos fios aqui? Aqui a gente pode usar, dependendo do que a gente quiser fazer, entre 2 e 3 fios. Tá. Pode até usar com um, tem uns exemplos aqui que eu usei um. E aí você vê que ela divide, ó. Então ela é composta por 6 fiozinhos mais finos. Então se você quiser bordar uma linhazinha super fina, delicada, você usa 1 fio, 2 fios. Deixa eu só dar uma diquinha aqui, porque você viu como ele puxou aqui a meada para tirar como é que chama isso? Desse selo, desse Embalagem. anel de papel. Então apertou ali para puxar a meada. Para você desfazer aqui para um fio só, você solta aqui, segura também com força aqui e pega um fiozinho só e puxa. Tá vendo que vai embolando aqui tudo? Aí você fala, ai meu Deus, vai dar... não vai. Você faz assim, ó, a meada continua íntegra e você guarda isso para usar depois e aí você usa só esse fiozinho solto. Então você vai mantendo a meada inteira, que muita gente acaba puxando, fica fazendo, parece um Cirque du Soleil, assim, né, para poder tirar. Não precisa. Muita gente fala também que a quantidade de linha boa para você usar é a quantidade do tamanho do seu braço, assim. Então, se você quiser, você, né, mede com o seu braço assim Eu faço isso também. Da ponta do braço até o final do braço aqui, é um tamanho bom para você poder usar. Que tem aquela famosa linha de preguiçosa, né? Que a pessoa tinha uma linha enorme, aí fica dando um monte de nó. Vai nessa quantidade da medida do braço, tá ótimo. Da mesma forma que ele já tinha explicado aqui, você segura a sua linha, divide quantos fios você quiser usar. Nesse caso aqui eu vou usar 2, mas eu sempre recomendo, mesmo que você vá usar 2, 3, eu sempre recomendo você puxar de 1 em 1 para também faço isso. Para evitar... Porque se você puxar de 2 em 2, 3 em 3, vai dar nozinho. Para evitar a fadiga. Aqui a gente vive perigosamente, então eu vou puxar 2. A gente gosta do risco. Mas ó, a meadinha fica íntegra. O ponto atrás da forma que eu faço, eu simplesmente começo de onde eu quiser começar. Nesse caso aqui do começo da linha, puxo tudo. Não precisa puxar muito porque senão vai ficar muito tensionado. Só quando você sentir uma resistência já pode parar. E aí agora eu vou entrar um pouquinho, nesse primeiro ponto, eu vou entrar um pouquinho mais à frente da minha linha para poder fazer o meu primeiro ponto. Tá. E aí puxa de novo. Também sem puxar muito, porque senão fica muito tensionado. Sim. Quando você sentir uma resistência, você para. Agora, do segundo ponto em diante, por isso que chama ponto atrás, você vai sair um pouquinho mais à frente, medindo mais ou menos o mesmo tamanho do ponto que você deu antes. Puxa a sua linha. E o ponto atrás chama ponto atrás porque você volta atrás no último ponto que você deu. Sim. E aí você vai basicamente fazendo isso. Você vai seguir uma linha reta e esse eu acho que é o ponto mais fácil do bordado que tem. Você vai seguindo a linha... Depois do alinhável, né? Exatamente. Alinhável eu vou até mostrar depois ali. Não vou fazer, mas vou mostrar. E aí você vai seguindo, né? Para você fazer um ponto atrás bonito, uma linha bonita, é legal você ir com a prática também, né? E medindo os pontos para se certificar de que eles vão ficar com o mesmo tamanho, porque senão fica um pontão grande, um pontão pequeno, não fica legal. Aí vamos dizer que sua linha acabou e você quer pegar outra linha, ou que você terminou sua mão, o que você faz? Você vem aqui atrás, e aí eu só dou umas passadas pelos pontos que eu já tinha feito antes, só dá 1, 2... Só para garantir que ele está bem firme. Tá. E aí você dá mais umazinha, mas antes de puxar tudo, nessa laçadinha aqui, você dá um nozinho. Tá. Só para garantir que ele ficou bem firme. Se quiser dar 2 nós, pode dar. Mas aqui... Aí aqui de cada um aí. E aí é só cortar aqui. O ponto cheio, eu pensei da gente fazer aqui na unha para poder fazer uma unha pintada. Caso a pessoa esteja na moda, queira usar uma unha pintada. Como que a gente faz o ponto cheio? As pessoas... geralmente tem muita dificuldade em fazer um preenchimento com ponto cheio retinho, perfeitinho. E uma dica duas dicas que eu posso dar, na verdade, se você tiver dificuldade em ir preenchendo a sua forma com esse ponto cheio por não saber onde sair com a agulha e onde entrar com a agulha, você pode primeiro contornar a sua forma com um ponto atrás. Tá. E aí depois o você... ponto preto que ele fez aqui. O ponto atrás é esse aqui. Você faz na cor contorna ele com a cor da linha que você quer usar, contorna a unha, nesse caso aqui, com o ponto atrás, e aí depois você vem cobrindo o ponto atrás com o ponto cheio. Porque o ponto atrás ele vai servir como um guia
Tá. mais visual para você saber onde entrar com a sua agulha e ficar um preenchimento bonitinho. Uma outra dica que eu posso dar é você sempre começar a fazer o seu preenchimento com ponto cheio pela metadezinha da sua forma. Por quê? Porque ele fica com uma linha guia ali para você seguir os seus pontos. Principalmente se for uma forma arredondada, coração, Exatamente. bola, tudo isso pode, se você começar pelo limite, você vai ser difícil. Geralmente as pessoas começam fazendo, né, fazendo ele reto, aí vai fazendo assim, com ponto cheio. Ele vai vira um leque. Ele vai ficando torto. Então, se você traçar uma linha guia no meio da sua forma para poder te auxiliar, fica mais fácil. Aí vamos supor que eu quero fazer o ponto cheio assim, né, nesse sentido. Então eu traço essa primeira linha guia aqui, né, você só sai de um lado e entra do outro. E aí, para fazer o ponto cheio, você vai sempre fazer esse mesmo movimento que eu fiz agora. Você vai sair de um lado e entrar do outro, fazendo os seus pontos sempre o mais próximos possíveis para que ele fique um preenchimento bonitinho. Então, nesse caso aqui... a corda do violão, assim, imagina a corda do violão, um do lado do outro. Vou ver se eu consigo fazer aqui meio de longe assim, porque geralmente eu bordo em casa assim, né? Fico com um bordado na cara, assim. Às vezes eu bordo até deitado, apoio no peito e fico assim, igual um... Enfim. Depois as pessoas perguntam como que faz para não ter dor e eu não sei dar conselho, né? Porque... Um bom massoterapeuta pode te ajudar nisso. Eu faço tudo errado. Mas enfim, você fez o seu primeiro ponto, você sai logo ao lado dele. Tá vendo? Quanto mais próximo você sair, mais perfeitinho vai ficar o seu ponto. Vamos ver se eu consigo fazer sem tremer muito. Ó, aí você vai vendo que ele vai, né? Aí, quanto mais calma você for fazendo, mais perfeitinho vai ficar o seu ponto. Você quer que eu continue essa unha ou posso passar para o próximo ponto? Pode passar para o próximo ponto. Beleza. Aí, como que Quais são os pontos que você sugere? Ponto folha? Ponto folha e ponto cheio, nesse caso aqui. Nesses outros aqui então. eu posso mostrar ponto folha. Ponto folha. Você sabia que o ponto folha é um dos pontos que mais tem versões diferentes? Não. Eu escrevi 20 maneiras de fazer ponto folha até hoje. Nossa. Eu faço de uma e... Vamos ver qual é a maneira que você faz. Beleza, como que eu faço o acabamento do ponto cheio? Boa. Se tivesse aqui, você pode cortar essa pontinha que fica, né? Se eu tivesse já preenchido essa unha toda aqui, vamos supor, né, que não sei se está dando para ver aí, mas o desenho aqui, ele vai daqui até aqui, a gente só preencheu esse pedacinho. Sim, você vai preencher todo inteiro, tá? Quando você vai fazer um bordado só para ser quadrinho, você pode só passar por baixo dos pontos que você já fez e cortar, que ele vai ficar, que a linha vai ficar segura ali. Tá. Mas se você ainda estiver preocupada de não estar preso, você passa, como eu fiz agora, e aí você vem na pontinha da sua forma, dá mais uma passada, assim, ó. Dá um nozinho, então. Pra dar um nozinho, só pra garantir, caso você não esteja confiando que vai ficar bem firme. É sempre bom você ficar seguro. Aí você corta aqui pra ficar bonitinho também. Pode cortar mais rente também, se quiser. Beleza. E vai começar o seu ponto folha. Como que eu faço ele? Eu sempre começo pela pontinha aqui, porque eu não me preocupo muito com o lado avesso. Se você quiser esconder esse nozão que fica aqui, você pode começar um pouquinho mais por baixo aqui. Tá. Mas eu vou começar por aqui mesmo, porque a gente não está se preocupando com o lado avesso hoje. Você começa aqui pela ponta e você dá um ponto. Eu sempre traço essa linha central guia aqui para poder me ajudar a fazer os pontos mais perfeitinhos. E você vai entrar um pouquinho mais abaixo aqui do primeiro ponto que você deu. E pode puxar. Quanto mais para baixo você fizer esse ponto aqui, mais diferente vai ficar o efeito do seu ponto folha. Então, se você fizer um pontão aqui para baixo, os próximos pontos vão ter que entrar logo abaixo dele, então ele vai ficar uma folha mais angulada. Sim. Se você fizer um ponto mais curtinho assim, ele fica uma folha mais ajeitadinha, mas dos dois jeitos Todos ficam bonitos. Fica bem bonito. E aí, com esse primeiro ponto feito agora, você vai sair de novo lá em cima, do lado do primeiro ponto que você tinha feito, do primeiro lugar que você tinha saído. Então, você vai sair de um lado. E eu entro um pouquinho mais abaixo do ponto central que eu tinha feito.
Aí você sai do outro lado agora. Primeiro pro lado. Primeiro para um lado, depois para o outro. E entra de novo um pouco mais abaixo do meio aqui, que você tinha feito. E aí você vai fazendo esse movimento. Você sai lá em cima de um lado. Você faz exatamente igual que eu faço. É? Só que você faz daquele jeito que você já vai enfiando a agulha de uma vez, né? Você não fica nesse vai e volta. Não, fica exatamente. Ah, fica? Eu acho tão terapêutico esse barulhinho, não sei se tá dando pra ouvir. Por que tá fazendo esse barulhinho? Porque o tecido ele é mais fechado do que o tamanho de linhas que tem. O que passa a linha mais grossa faz POC. E também porque ele tá bem tensionado. Por isso que eu gosto de Pandeiro. tensionar bem. Porque quando você tá abordando assim, se você tensionar o seu fio um pouquinho mais, se você tiver uma mão um pouquinho mais pesada, ele não vai ficar franzindo o seu tecido. Se você deixar ele meio frouxo, dependendo do ponto que você for fazer, depois que você acaba, ele fica com um franzidinho assim do lado dos pontos que você deu aqui assim, entendeu? Então, se você deixar ele bem tensionado, ele fica perfeitinho. Só para poder relembrar aqui, você começa por baixo, depois vai de um lado para o outro até chegar lá no final. Como finaliza? Finalizando agora, da mesma forma que o ponto cheio aqui, você pode só passar por baixo, nesse aqui dá para ver bem, ó. Você pode só passar por baixo aqui dos pontos que você já deu. E tchau. E aqui não vai sair, nem se você quiser tirar, não vai conseguir tirar. E corta esse excesso. Se quiser cortar a pontinha do nó aqui também pode. Pronto. E aí você vai fazendo isso, né? Você pode usar o ponto cheio para poder preencher as pétalazinhas, os miolos. Pode usar o ponto atrás para fazer essas hastes aqui. Pode usar outros pontos também, ponto haste, ponto corrente, o ponto que você quiser. Tem vários pontos legais aí que você pode usar. Agora, trabalho pronto. Tem dois iguais aqui que eu Olha só. uso na minha aula. Aqui você pode ver que eu usei mais pontos e fiz até o que você falou para não fazer, de não fazer uma folha meio reta, mas nesse caso não, aqui... essa folha não tá reta. O que eu digo reta é quando a pessoa faz assim uma coisa muito fininha. Ah, não, realmente. Né? Que fica parecendo assim um palito. Porque as pessoas, elas fazem... Veja bem, quando você vai bordar em cima do desenho, o bordado sempre vai ficar menor do que o teu desenho. Então você imaginou que a folha vai ficar bonitinha, quando você vai ver ela tá muito fina. Então tenta fazer ela mais gordinha, com bumbum, sabe? Porque eu falo, é a cinturinha e o bumbum depois volta pra cintura. Porque é pra fazer esse desenho, que é o desenho que tá aqui, ó. Nesse caso aqui, ela não tem aquele formato de quibe que a gente tinha falado, porque ela tá meio que por trás dessa outra flor aqui, que eu usei ponto... Mas dá uma engordada, dá uma vitamina pra essa folha, tá? Para fazer essa flor aqui eu usei ponto teia ou ponto rosa, tem dois Depois nomes. ele volta pra ensinar esse ponto. Para fazer essas hastes aqui eu usei ponto haste com diferentes números de fios, então quanto menos fios você usar, fica uma haste mais fininha, mais fios fica uma haste mais grossa, ponto cheio nas pétalas, enfim. E para fazer o acabamento aqui a gente não terminou por questão de tempo, mas como que a gente faz? Com o seu bordado pronto, agora sim você pode tirar daqui do seu bastidor para passar pro lado certo. Né? Tirou daqui, tá com as duas pecinhas aqui. Agora você só coloca o seu tecido aqui mais ou menos centralizado, que você pode puxar depois, vem com a pecinha de fora e centraliza aqui. Aí tem uns bastidores que são mais durinhos que outros, qualquer coisa você dá uma marteladinha aqui para poder passar, mas geralmente com a mão vai. Delicadamente, tá? Já quebrei muitos bastidores dando martelada no bastidor. Aí você só passa aqui. Se você sentir, aqui eu já consegui passar ele bem tensionadinho, mas se você sentir que ficou meio molinho, é só você, né, dar aquelas puxadinhas no lado assim, certificando de puxar, né, você vai medindo como você puxa para poder ficar na mesma tensão que estava antes e não ficar o desenho distorcido, como a gente tinha falado antes. Aí, o que você faz agora? Se você for cobrir o seu lado avesso para poder proteger os pontos e ficar um acabamento mais bonitinho dessa forma que eu fiz aqui, você, antes de passar o seu tecido de volta aqui, você pega um outro tecido, pode ser o mesmo tecido desse aqui ou um tecido mais fininho para poder facilitar a sua vida na hora de passar os dois tecidos pelo bastidor. E você passa os dois tecidos pelo seu bastidor, que aí ele vai cobrir o lado avesso. Perfeito. E aí no tecido do lado avesso, você vem com uma tesourinha menor assim e corta ele bem rente do seu bastidor. Para poder fazer esse acabamentinho, não ficar com mais pontas do que você precisa aqui. E no tecido de fora, que é o tecido bordado, você vai cortando ele com uma margenzinha para você poder fazer o seu acabamento depois. Então você pode ir cortando. Se você quiser ir medindo para fazer um círculo perfeitinho, você pode.
Mas geralmente não é muito necessário, porque você vai costurar, você pode cortar ele, se você tiver mais margem, você pode cortar ele um pouco maior e dobrar para poder fazer um acabamento como eu fiz aqui, mais tipo bonitinho. Um fuxiquinho. Exatamente. Aí você pode cortar ele bem rente. E aí, se você for fazer um acabamento colado, você pode cortar ele ainda um pouco menor do que ele tá aqui. Tá. E você vem com a sua tesoura menorzinha e vai dando uns piquezinhos assim, para poder ficar mais fácil de colar o seu tecido no seu bastidor. Que cola você vai usar aí? Você pode usar... Eu comecei usando cola branca normal mesmo, Tá. funciona, só que ela demora um pouco mais para secar, né? Sim. Então você tem que, depois que você cola assim, você passa a cola aqui, né, nessa parte de dentro e vai, nesses piquezinhos que você deu, você só vai prendendo assim. Se você cortar menor, ele fica certinho, não fica com essa corte menor, né? rebarbinha aqui. Aí você vai colando e ele vai ficar todo coladinho. Tá. Eu comecei usando cola branca, mas depois, como eu comecei a fazer mais bordados mais rápido, para poder entregar mais rápido, hoje em dia eu uso silicone frio, que ele vai... A cola de silicone normal. Ele vai, né, você só passa aqui assim, nessa parte de dentro, você só faz assim que ele já fica, né? Não precisa ficar segurando e passando o pincel para poder garantir que ele vai ficar bonito. Mas o acabamento colado é um acabamento que ele não é muito editável. Então, se você eu quiser, acho mais bonito assim. se você quiser tirar para lavar depois alguma coisa, você não consegue. Ele tá colado ali para sempre. Então, Eu posso lavar isso com delicadeza, né? sim, lavar tipo a mão, botar, só mergulhar numa bacia com água. Você coloca alguma coisa para proteger, algum verniz spray, alguma laca, alguma coisa assim? Não coloco porque pode acontecer de amarelar com o tempo. Entendi. Então, geralmente eu só deixo assim. Se for um bordado muito, muito especial, eu recomendo da pessoa botar numa daquelas caixas que tem um vidro, alguma coisa, para poder proteger da poeira, do sol. Essas linhas da Coats, elas são a prova d'água e a prova de luz também, então elas não vão desbotar muito Não vão manchar facilmente. também, se lavar? Se lavar, ela não mancha. E se deixar no sol, eu não recomendo deixar no sol, porque... o sol, ele até você, né? Então... Numa exposição prolongada, ele pode acontecer de tirar um pouco da tira mesmo. cor. Mas, geralmente, eu só recomendo só pendurar mesmo, fica super bonitinho. Se for um bordado mais especial, que demorou mais e custou mais também, botar numa daquelas caixas de vidro que fica mais bonitinho. Porque assim fica bem bonito. E se você pode lavar, então pronto. Toma cuidado com essa coisa da luz também, né? Bom, deu pra entender aí? Mas uma mega completa, você pode fazer mais coisas também, ver o perfil do Paulo no Instagram. Monster Box. Monster Box, tá aqui escrito, não tem mais nada. Não. Tem canal no YouTube? Tenho, mas tem um vídeo só que é sobre o acabamento mesmo, se você quiser acessar. Também é Monster Box, eu vou procurar Monster Box. Quer divulgar alguma outra rede social, alguma outra coisa? Não, só o Instagram mesmo. O Instagram é por onde eu faço as minhas encomendas, recebo mensagem, recebo... Você lê todas as mensagens, inclusive aquelas que foram escondidas? Sim, leio tudo e às vezes só não respondo, mas o que for relevante eu sempre respondo. Tem gente que me manda muita pergunta sobre material, como fazer isso, como fazer aquilo, eu sempre ajudo. Às vezes eu demoro mais para poder responder, porque às vezes chega muita mensagem, mas eu sempre respondo todo mundo. O importante é o seguinte, se você manda mensagem para alguém pelo Instagram, imagine que a pessoa nem sempre tem o tempo de responder, que é o seu tempo. Então tem um pouco de paciência, tá? Agora, se a pessoa demorar muito para responder, pode xingar. Né? Não me xinga muito não, que eu respondo tudo com carinho. Não, as pessoas respondem, mas assim, tem um pouquinho de paciência, tá? Nem sempre dá tempo de responder todo mundo. Às vezes chegam muitas mensagens ao mesmo tempo e às vezes a mensagem fica escondida e a gente não vê. Então fica ligado aí também, pode estar escondido até a pessoa descobrir aquilo. Certo? Paulinho, muito obrigado. Eu que agradeço. Espero que você tenha uma boa estada em São Paulo. Aproveite bem. Espero que as aulas sejam boas aqui. Espero que as pessoas vão gostar. Queria agradecer por essa oportunidade de estar aqui. Muita gente fala que eu já cheguei muito longe em pouco tempo, mas eu quero chegar muito mais longe, assim como você. Então... Imagina. A gente só chega onde a gente quer e onde a gente pode, né? Então, longe é quando a gente morrer, acho. Para mim é uma honra estar aqui, então obrigado. Imagina. Espero que tenha sido útil. Estamos juntos. Siga aqui o Instagram do Paulinho, siga o meu também, do programa, curta aqui, se inscreva no canal, compartilhe. Quero agradecer a São José e a Deller por fazerem parte dessa história também. E aí vamos fazer mais aulas. Entre em contato com ele. Certo? Beijo. Tchau.